Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Dois cardeais conservadores abriram a voz para falar a respeito do que tem ocorrido no Sínodo Alemão. Olha o que o cardeal Miller e o cardeal Burke falaram. Eles devem até ser demitidos se não recuarem. Para quem não conhece, eu vou colocar a foto dos dois aqui. São dois bons cardeais conservadores, defensores da fé verdadeira da igreja. Miller e Burke pedem a condenação dos bispos alemães que não aceitam a fé católica. Isso é totalmente verdade. Eu tenho procurado trazer boas notícias, boas instruções, boas catequeses a respeito dos verdadeiros defensores da fé católica. E uma coisa que os cardeais bispos alemães não têm feito, os que apoiam o sínodo, né? Por exemplo, o cardeal Miller é um cardeal alemão conservador muito bom, da linhagem do Papa Bento XVI. Após a aprovação de medidas contrárias à fé da Igreja pelo Sínodo Alemão, o cardeal Gerhard Miller e o cardeal Raymond Burke repreenderam os bispos alemães e pediram que fossem sancionados em entrevista ao programa The World Over with Raymond Arroyo, da EWTN, que foi no ar na última quinta-feira. Deve haver um julgamento e eles devem ser condenados, devem ser destituídos do cargo se não se converterem e não aceitarem a doutrina católica, disse o cardeal Miller durante a entrevista. É muito triste que a maioria dos bispos tenha votado explicitamente contra a doutrina revelada, a fé revelada da Igreja e de todo o nosso pensamento cristão, contra a Bíblia, a palavra de Deus na Sagrada Escritura e na tradição apostólica e na doutrina definida da Igreja Católica, acrescentou o cardeal. Miller disse que os leigos e bispos que apoiaram essas resoluções no caminho sinodal alemão são influenciados por toda essa ideologia arco-íris e acordada, que é materialista e niilista. É absolutamente blasfemo abençoar certos tipos de formas de vida, que são, segundo a doutrina bíblica e eclesial, pecado, porque qualquer forma de sexualidade fora de um casamento válido é pecado e não pode ser abençoada, segundo o cardeal Miller isso aqui. Se você olhar a Bíblia, o casamento só pode acontecer de uma forma absoluta entre um homem e uma mulher, que estão unidos no amor de corpo e alma, disse o cardeal, e têm a possibilidade de se tornarem pais e mães e fundarem uma família. Burke instou o Vaticano a sancionar os bispos que votaram para tais bênçãos, seja um desvio, um ensinamento herético, negação de uma das doutrinas da fé ou apostasia no sentido de simplesmente se afastar de Cristo e de seus ensinamentos na igreja para abraçar alguma outra forma de religião. Estes são os crimes, disse Burke. Quero dizer que são pecados contra o próprio Cristo e, portanto, obviamente da natureza mais grave, e o Código de Direito Canônico estabelece as devidas sanções. O cardeal alertou que a igreja está sendo usada para promover uma agenda ideológica. Estas são invenções humanas, ideologias humanas, sendo empurradas e a igreja está sendo usada, acrescentou Burke. É o que isto faz, é transformar a igreja numa espécie de agência humana, quase como uma agência governamental que está sendo manipulada para promover certos programas e certas agendas. Então temos que acordar para o que está acontecendo. Você notará que em muitas dessas conversas o nome do nosso Senhor nunca é ouvido, disse Burke. Você nunca ouve falar
que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre o que ele nos pede. Portanto, é uma situação muito grave. O cardeal respondeu à sugestão de Arroio de que aqueles que se opõem a essas reformas são frequentemente ridicularizados por irem contra o Papa. Somos nós que amamos o Papa e tentamos ajudá-lo a cumprir sua missão, enquanto essas pessoas que simplesmente ignoram o que Roma lhe diz, o que lhes diz a sé de Pedro, mostram que não o respeitam, seja o que for. Eles são de fato os inimigos do Papa. Acho que está claro que qualquer pessoa razoável pode ver isso, disse ele. Burke disse que o Papa Francisco às vezes diz coisas muito claras e alinhadas com os ensinamentos da Igreja sobre esses assuntos. O que os agentes da Revolução fazem é simplesmente ignorar essas declarações e aceitar outras que ele parece ser favor, disse. Ou seja, dois grandes cardeais aqui alertando a respeito de toda essa agenda que tem aí, que quer trazer coisas que não são católicas para dentro da Santa Igreja Católica. Fica aqui, né, o meu carinho especial por esses dois defensores da fé católica. Precisamos estar atentos, precisamos estar com os olhos e os ouvidos atentos para defender as verdades da fé católica, custe o que custar. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.